Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bíblia em Pauta Podcast. Esse episódio está disponível nos seus apps de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e no seu podcast predileto. Nesse episódio do Bíblia em Pauta Podcast, vamos discutir a respeito do capítulo 10 de Atos, que fala lá a respeito da visão de Pedro. Muitas pessoas dão ênfase mais na visão de Pedro, mas o que será mesmo o significado da visão de Pedro? Lembramos que o capítulo 10 começa com a visão de Cornélio, onde Cornélio era um centurião. Bem, você deve estar se perguntando o que é centurião. Centurião é uma pessoa responsável por a centúria, grupo de 100 pessoas, ou 100 soldados, melhor dizendo. Então vamos para o primeiro versículo do capítulo 10, que mostra a visão de Cornélio. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar comigo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. No dia seguinte que veio a visão de Pedro. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe uma visão. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixo à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Por ser um povo escolhido, os judeus daquela época achavam que só eles tinham a tal salvação, mas Jesus veio trazer salvação para o mundo todo. Por mais que Pedro andou com Jesus, Pedro também tinha preconceito com pessoas de outras nações. Por isso que Deus mostrou aquele lençol com várias espécies de animais e mandou ele comer, já que no livro de Levíticos, Deus proíbe que o homem se alimente de certos tipos de animais. Até antes do dilúvio, os homens não se alimentavam de animais. Só depois do dilúvio, com a escassez de alimento, Deus permitiu que o homem se alimentasse de certos animais, mas nem todas as carnes. Por isso que Deus mostrou aquela visão lá para Pedro. Note que Pedro, assim como outras pessoas que receberam visões, buscou o significado da visão. Então, pessoal, não podemos sair dizendo aí que podemos comer qualquer tipo de carne, e nem dizer que essa lei só era para judeus, que Deus que instituiu essa lei. E aconselho que você leia aí Levítico 11 e você entenderá quais animais você pode comer ou não pode comer. Temos Cornélio, que é romano, que não é judeu, e temos a visão de Pedro, que mostra os animais de outras espécies que ele não pode comer. Foi esse o significado da visão. Você pode notar que Pedro diz lá que Deus não faz exceção entre pessoas e eles faziam. Para terminar nosso podcast, vou estar lendo Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, ele lhe é aceitável. Então, pessoal, foi esse nosso podcast. Se você gostou, se inscreva no nosso podcast, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Bíblia em Pauta. Nosso Instagram é Bíblia em Pauta 7. Valeu!